Alô, galera, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso Bom é Jogo, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E que vitória, meus amigos! Vitória do Brasil de virada, mas com sofrimento, minha gente, com sofrimento que acabou acontecendo. Dois para o Brasil, um para a equipe do Japão. Casemiro e Gabriel Martinelli fizeram os gols. Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os gols para a seleção brasileira e Sano fez o gol para o Japão. E o próximo adversário do Brasil vai ser em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Vai encarar contra a seleção norueguesa de Haaland, numa disputa aí emocionante, valendo vaga para as quartas finais da Copa do Mundo, né? Também no jogo que aconteceu na primeira etapa de uma preocupação para o técnico Carlo Ancelotti e o Paquetá saindo, né? Saindo de campo, entrando o Endrick no segundo tempo, que até também mexeu com a estrutura tática do Brasil e acabou acontecendo que o Vini Júnior, mais uma vez, chamando a responsabilidade e acabou aí conseguindo essa virada, os gols do Casimiro, muito questionado pelos torcedores, principalmente aí que aconteceu ainda na primeira etapa, e fez o gol para o Brasil. E o Gabriel Martinelli, que entrou na segunda etapa, a aposta do Carlo Ancelotti, fez o gol da vitória e vai encarar contra a equipe da Noruega, que venceu contra a Costa do Marfim por 2-1. Mas vamos falar aqui tudo isso que aconteceu nesse jogo, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, também deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom? E não esquecendo, Conexão Copa, durante a Copa, todo mundo teremos aqui as informações da seleção brasileira e de outras seleções no Conexão Copa, terças e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, com informações da seleção brasileira e também do futebol carioca, é claro, acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioNSC.com, também acompanhando pelo aplicativo Rádios Net. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, a seleção brasileira está nas oitavas de final da Copa, e mais com a classificação aí que veio de um jeito dramático, né? Dramático que aconteceu no jogo, depois de um primeiro tempo muito abaixo que aconteceu, e perante, né, de uma circunstância de que o Brasil não conseguia passar pela defesa japonesa, né, de uma maneira bem organizada no sistema defensivo organizado, né, da seleção japonesa do primeiro tempo, que tentando a troca de passes, não conseguindo chegar ao gol do Suzuki, né, e a seleção ainda por cima tomou um gol de uma saída errada do Danilo e o Sano, que avançou na grande área e bateu no canto direito do goleiro, o Alisson, né? E tendo aí esse gol no primeiro tempo. E com a lesão do Paquetá, o Endrick acabou entrando no segundo tempo. E o ponto fraco da seleção japonesa que teve é bola pelo alto, né? No campo defensivo, que aí a seleção brasileira teve oportunidades maiores nesse sentido. E ainda, né, o Casemiro fez o primeiro gol, depois aí teve alguma oportunidade que teve no Brasil no segundo tempo com o lance do Vini Júnior, né, que a bola bateu na trave e também na pontinha do dedo do Suzuki, né, antes que a bola batesse na trave. Enfim, e de forma que aconteceu, e também com a entrada do Martinelli, também a aposta do técnico Carlo Ancelotti, isso aconteceu o gol da virada. E foi uma atuação da seleção brasileira de dois tempos completamente diferentes. Na primeira etapa, o Brasil repetiu as dificuldades do que ocorreu na partida contra a Escócia, né? Posse de bola, mas com pouca objetividade, além também de erros, né, que deram a confiança para o adversário. E o Japão, mais organizado, soube explorar os espaços deixados pelo Brasil e mereceu ir para o intervalo em vantagem. E que a gente tinha acabado de falar aqui no jogo do primeiro tempo, que o Sano fez o gol, né? Que um erro de passe do Danilo para o Bruno Guimarães e o Casemiro não chegar para parar a jogada
para fazer falta. E o Sano fez o gol para a seleção japonesa, fazendo 1-0 daquele momento. E na volta do intervalo, a postura mudou, e aí, tendo o Brasil passou a pressionar desde o início, colocando o Endrick na vaga do Paquetá, né? E aumentando a intensidade, empurrando o Japão para o campo defensivo. E encontrou o empate com o Casemiro, bola pelo alto, Gabriel Magalhães cruzou e o cabeceio do Casemiro para fazer o gol. Inclusive, mesmo vivendo de uma Copa irregular, apareceu como um verdadeiro camisa 5 para fazer o gol, né, recolocando a seleção brasileira no jogo. Também as mudanças também que fizeram, além do Endrick, nós acabamos de falar aqui, deu mais presença ofensiva e também a atuação do Ryan, que entrou bem, né, a participação dele. No primeiro tempo estava na ponta direita, mas também que o Ancelotti colocou ele um pouco mais, né, para tentar chegar mais ofensivo, né, pelo lado direito. E entrou bem, participou na jogada da virada com o Bruno Guimarães, fez mais uma vez aí uma atuação de altíssimo nível, 4 assistências agora, com essa de agora da assistência para o Gabriel Martinelli, né? Enquanto o Gabriel Martinelli mostrou mais uma vez que o jogador decisivo precisa de poucos minutos para resolver. E foi uma aposta do técnico Carlo Ancelotti, né? Que todo mundo ficou ali em dúvida, mas deu certo aí. O Carlo Ancelotti deu certo aí nessas trocas do que resolveu, né, na seleção brasileira, principalmente no segundo tempo, para mudar a história do jogo. E entrou na segunda etapa, nos acréscimos, né? E entrou no segundo tempo, né? E nos acréscimos fazendo o gol da vitória e evitando de uma prorrogação e colocando o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nós vamos estar falando sobre essas três partes daqui a pouquinho, né? O Bruno Guimarães, o Gabriel Magalhães também foi destaque também, nesse sentido, e também o Vini Júnior. Mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Claro que há muitos motivos também para essa preocupação. E é claro, né, há muitos motivos para as preocupações. E também, é claro, né, há motivos para as preocupações que vão acontecer nesse jogo contra a Noruega, né? O primeiro tempo expôs problemas de criação e também de concentração, né? E de construção de jogadas, né, pelo meio. E contra os adversários mais fortes, né? E começar um jogo dessa maneira pode custar muito caro. Pode custar muito caro. E por outro lado, a capacidade de reação, a força, né, mental, a insistência até o último instante mostra um time que não desiste, né, que não desiste, que vai na luta, né, vai na garra para conseguir a virada. Enfim, agora o Brasil aguarda o vencedor. E agora o Brasil vai encarar contra a Noruega, o jogo que vai acontecer lá em Nova Jersey, às 5 horas da tarde. A seleção brasileira precisará levar, né, para os próximos jogos a intensidade do que aconteceu, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, que não foi bem, né, no jogo do Japão, mas no segundo tempo que foi o exemplo. E deixar definitivamente para trás o futebol apresentado na primeira etapa contra o Japão, né? Isso mostra que o Brasil precisa ter uns jogadores que possam ter, digamos assim, que possam obter predestinação. O que aconteceu agora com o Gabriel Martinelli, por exemplo. E o Endrick, que acabou entrando no segundo tempo. Então, dito isso, tem que acontecer. Mas o Carleto, né, o Carlo Ancelotti, né, que vai decidir essa parada. E falando aqui das três questões aqui que eu vou falar aqui para vocês, ou quatro, principalmente. Principalmente. Primeiro, Vini Júnior sendo o protagonista na Copa do Mundo, claro, tendo aí, chamando essa responsabilidade que tem na seleção brasileira. Segundo, Casemiro, né, personagem, né, o verdadeiro principal personagem do jogo. Não vem de uma grande Copa do Mundo, né, o Casemiro, e não faz uma ótima Copa do Mundo, né, que vem aí contra a seleção marroquina. Foi questionado também nos jogos
contra mesmo, né, com a situação boa, né, dos jogos contra o Haiti e Escócia também foi questionado. E no jogo contra o Japão, no lance do gol do Sano, ele não foi para tentar fazer a falta, porque ele já tinha cartão amarelo e aí não obteve, né, para tentar parar a jogada, né? O lance, o passe errado que originou do gol do Sano foi do Danilo, né, pro Bruno Guimarães, mas o Casemiro que não conseguiu evitar de fazer a falta em cima do Sano para parar a jogada, e aí o jogador japonês fez o 1 a 0. E aí, né, e que já estava pendurado o cartão amarelo, o Casemiro, e também a presença de área que ele fez o gol aos 9 minutos na segunda etapa, no cruzamento do Gabriel Magalhães, e antes disso, aos 7 quase fez o gol, que a zaga tirou em cima da linha, né? A zaga do Japão tirou em cima da linha. E e também foi substituído, sentiu uma lesão e foi substituído. E o terceiro ponto se chama-se Bruno Guimarães, né? O garçom, né? Grande partida do camisa 8, mais uma vez se destacando no meio de campo da seleção brasileira, o jogador do Newcastle United da Inglaterra, coroou a atuação dele com uma bonita assistência para o Gabriel Martinelli, né? Tudo começou aí com uma roubada de bola do Ryan no ataque, né? E o Bruno é o jogador com mais assistências na Copa do Mundo até aqui. São 4 assistências, né? 4 assistências nesta Copa do Mundo. O último tópico é do zagueiro Gabriel Magalhães, né? Do cruzamento certeiro que originou do gol do Casemiro, né? Que o zagueiro cruzou e o cabeceio do Casemiro para fazer o gol. E além disso, foi o jogador que mais trocou passes ao longo da partida, né? Foram 126, né? Durante o jogo, acertou 121 passes ao longo da partida e a assistência para o volante foi apenas um dos mais de 20 cruzamentos do Brasil na partida contra o Japão. Então, isso faz todo sentido aí nesta questão de bolas aéreas, né? Que foi um ponto forte na seleção brasileira no segundo tempo. A seleção japonesa recuou para tentar segurar a pressão do Brasil e a seleção brasileira usando aí as bolas pelo alto, um ponto forte nesse sentido, né? E a seleção japonesa ficou um pouco mais recuada nessa pressão, tentando segurar essa pressão do Brasil, mas acabou tendo essa virada brasileira diante da seleção japonesa, de uma vitória importante, e agora vai encarar contra a Noruega de Haaland neste domingo, às 5 horas da tarde, todo mundo torcendo pelo Brasil nesta Copa do Mundo para buscar essa vaga nas quartas finais na Copa 2026. Tá bom, pessoal? E esse foi mais um pós-jogo da Seleção Brasileira aqui do Conversas Torcedor, mais um pós-jogo na Copa do Mundo, aqui do Conversas Torcedor no canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também ativando o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real e também acompanhando pelas redes sociais. E não esquecerem, terça e quintas-feiras, 18 horas, temos aí a Conexão Copa, durante a Copa do Mundo, as informações sobre a seleção brasileira e também as informações de outras seleções que participam nesta Copa 2026. 18 horas no canal do YouTube, terças e quintas-feiras, e às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa na rádio, Nossa Senhora Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo site radionsc.com, pelo aplicativo Radiosnet e também no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, no Clima da Copa, e que nós vamos estar acompanhando e torcendo pela seleção brasileira de futebol. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo do Conversas Torcedor, falando da seleção brasileira. Aquele abraço, galera!